Olá, gatonas! Com uma unha já preparada, vamos pegar uma pérola pequena de um gel Control. Pode ser qualquer gel Control, porque ele vai facilitar você fazer essa reversa e não escorrer. Vamos fazer uma linha até a metade da borda livre, no caso, o crescimento da unha. Vamos preencher uma lateral todinha, então sem encostar na área da cutícula, vamos fazer movimentos circulares. Esses movimentos vão permitir que você consiga levar o gel até onde você quer, com a mão bem levinha. Agora vamos preencher a outra lateral, com o mesmo movimento circular, chegando próximo da área da cutícula sem encostar. Vamos chegar até a ponta. Vamos fazer como se fosse na parte de baixo um triângulo. Então, esse triângulo, ele tem que ser bem preenchido em todas as suas laterais. Lembrando que com uma quantidade pequena de gel, pois não necessita ter uma quantidade grande de gel, porque temos que lixar depois. Esse é um gel perfeito para quem tem dificuldade com algum gel mais molinho. Então, esse é um gel que ele vai possibilitar você trabalhar de maneira simples, mais fácil e não ter nenhum tipo de problema, né, com o gel escorrendo na área da cutícula. Então, os meus movimentos são sempre arredondando, movimentos leves, suaves, somente encostando a ponta do pincel no gel e vou levando, arrastando ele para onde eu vejo que necessita de colocar um pouco mais de gel, certo? Então, a gente vai olhar todo o conjunto da unha e preencher aonde precisa de gel. Então, eu dou mais uma preenchida na parte da área perto da área da cutícula. Dou aquela última checada, ver se preciso consertar ou limpar alguma coisa. Então, tô olhando um pontinho perto da área da cutícula, eu já dou aquela limpada, para não me dificultar na hora do lixamento. Com tudo ok, eu vou levar à cabine. Então, essa unha precisa ser catalisada por 60 segundos. Então, voltando da cabine, olha só essa estrutura. Agora, eu vou reforçar as paredes laterais. Vou pegar mais uma pérola, vou contornar essa estrutura, como se fosse um U, por assim dizer. Deixando essas paredes mais altas para ter um acabamento mais bonito. Verificando a altura da nossa parede lateral. Ela não necessita ser muito alta, porque temos que lixar depois. Com tudo ok, vamos colocar na cabine, 120 segundos. Após isso, vamos tirar a goma que fica do gel com o prep e vamos começar o nosso lixamento. Vamos lixar a parte superior, a parte de cima onde a gente colocou o gel. Vamos lixar reto. Vamos pegar a lixa e vamos lixar reto. Uma lixa 100, 180, ok? A gente sempre olha o que a gente está lixando. Não é lixar aleatório. A gente dá uma lixada e verifica o que a gente está fazendo. Vamos lixar as paredes laterais, vamos para um lado, depois para o outro lado, sempre com a lixa em pé, para a gente não comer a parte que a gente não quer da nossa estrutura, certo? Seguindo o nosso formato do nosso desenho, vamos fazer esse movimento arredondando, inclinando um pouco mais a lixa para a parte de dentro. Para que isso? Para a gente dar profundidade a essa estrutura. Quando a gente colocar a nossa decoração, dá um pouco mais de profundidade. Quando a gente fizer o nosso acabamento final, a nossa decoração está lá intacta. Com uma lixa mais fininha, vamos continuar esse mesmo movimento. Movimento de serrotinho vai e vem. Lixa inclinada para dar profundidade à nossa estrutura. Então, lixa, lixa, lixa. Vamos fazer um acabamento ficar certinho. Vamos tirar o pó dessa unha, certo? Para a gente dar uma analisada, olhar o que precisa ainda de ser lixado. Com a lixa reta, vamos encaixar nas nossas paredes laterais e vamos fazer o mesmo movimento de serrotinho, de vai e vem. Para que isso? Para a gente tirar qualquer ondulação que tenha nessa estrutura. Principalmente nesses cantinhos, onde normalmente, quando a gente lixa, né, no final para fazer o nosso acabamento final, a gente come um pouco da nossa decoração. Então, vamos dar profundidade a essa estrutura.
Então, aonde vocês verem que precisa fazer um lixamento, vocês têm que lixar. Esse tem que ser um acabamento perfeito. Lembrando que a mão tem que ser bem levinha, viu, gente? Olha só, meninas, que fofura. Olha só essa estrutura. Agora, a gente vai pegar uma broquinha diamantada. Essa daí é a 718. Para que eu utilizo ela? Tá vendo nos cantinhos perto da área da cutícula? Eu vou tirar qualquer resíduo que tenha de gel. Olha só, vou dar profundidade ainda mais nessas laterais próximo à área da cutícula. Então, o nosso desenho vai ficar perfeito. E quando a gente for fazer o acabamento final, não vamos comer a nossa decoração. Então, vocês vão chegando até próximo à área da cutícula, analisando e olhando sempre essa estrutura. Olha como tá lindo esse nosso formato amendoado. Perfeito, né? Então, a gente tira o pó e agora vamos colocar a nossa decoração, certo? Olha que estrutura linda. Vou utilizar um esmalte em gel. Então, esse esmalte em gel vou utilizar com um pincel bem fininho. Então, esse pincel ele possibilita eu chegar nos cantinhos sem pegar na área da cutícula. Então, esse é um lilás bem clarinho. Então, vou contornar toda a minha parede lateral, sem sujar a parte de baixo. Tá vendo? Com delicadeza, vamos contornar toda essa nossa parede. Se você está gostando desse conteúdo, tenho esse e muito mais lá nas minhas redes sociais, no canal no YouTube, no meu Instagram. Basta acessar a minha bio, tem todas as informações. E qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem no direct ou também no meu WhatsApp. Então, meninas, com o pincel, após deixar na cabine em 30 segundos, vamos utilizar agora o pincel do próprio esmalte em gel mesmo. Então, vamos fazer essas paredes laterais, vamos dar a segunda mão, certo? Então, essa demão é para deixar a cor mais viva, né? A cor da nossa decoração mais viva. Vamos deixar agora 60 segundos, né? Na cabine e vamos dar aquela primeira pincelada. Agora, com um gel transparente, vamos dar uma fina pincelada para aderirmos à nossa decoração. Eu vou usar uma decoração bem fininha para dar mais leveza a essa estrutura. Então, vamos pincelar uma quantidade pequena de gel, apenas para grudar a nossa decoração. Eu vou utilizar uma folha de ouro, ela é bem picadinha, junto com glitter. Eu já comprei ela assim, ela já vem assim no potinho. Então, eu vou contornar essa parte que eu coloquei aquele gel da revessa, certo? Eu não vou chegar até a ponta, para deixar essa ponta mais transparente depois que eu fizer o lixamento, o acabamento, certo? Então, com um pincel bem fininho, a gente vai contornando toda essa nossa estrutura. Olha só como já tá tomando forma a nossa decoração, essa nossa revessa. Olha só que fofura. Então, com muita delicadeza, com uma mão bem levinha, a gente vai preenchendo essas laterais. O que vocês acharam até aqui? Tem alguma dúvida? Dúvida vocês podem me perguntar também, mandando um direct ou mandando uma mensagem também através do meu WhatsApp, ok? Olha só, que linda! Depois vocês colocam 30 segundos na cabine apenas para secar e aderir essa decoração. Com uma pérola, vamos colocar na ponta da nossa estrutura e vamos arrastando suavemente esse gel para as laterais. Lembrando que não pode encostar na área da cutícula, ok? Então, vamos levar esse gel de uma ponta a outra, sempre com movimentos bem suaves. Caso encoste na área da cutícula, é simples. Pega um palito e limpa essa área que sujou com gel, ok? Então, a gente pega mais uma perolazinha de gel e vamos arrastar suavemente para as laterais, cobrindo toda essa decoração. Vira o dedo para baixo, porque eu preciso pegar mais uma perolazinha de gel. Como esse gel é um gel bem molinho, eu viro para ele centralizar mais no meio da minha estrutura.
Com essa pérolazinha, eu vou levando e preenchendo todas as laterais dessa minha estrutura, com movimentos sempre circulares e bem suaves, para não dar bolinhas nesse nosso gel transparente. Preencho todas as laterais com muito cuidado. Vamos colocar depois disso na cabine, 60 segundos. Tiramos da cabine e vamos limpar, tirar essa goma utilizando um PREP ou até mesmo álcool 70. Vamos lixar essa estrutura. A estrutura está com a ponta para baixo, está caída. Primeiramente, vamos lixar a parte de baixo e vamos levantar um pouco mais essa ponta. Então, vamos lixar com a lixa 180 reta, deitada em pé reta, e depois a ponta da nossa unha, certo? Agora, vamos fazer o acabamento arredondando para a parte de cima, como se fosse um casquinho de navio, aquela estrutura meio arredondada na parte de baixo. Então, sempre analisando, parando e olhando, não é só lixar aleatoriamente, não. A gente sempre tira o pó, dá uma olhada o que a gente está fazendo na nossa estrutura. Vamos lixar paredes laterais, movimento de vai e vem, naquele movimento em pé, deita, certo? Então, vamos lixar na parte superior, na parte de cima, sempre nesse movimento de vai e vem, ok? Sempre dando uma olhada o que a gente está fazendo. O lixamento não é lixamento aleatório. E a unha, normalmente ela é arredondada. Então, o que a gente vai fazer? Movimentos arredondando. Com esse movimento de vai e vem, serrotinho, vamos fazer também um movimento de em pé, deita. Em pé, deita com o movimento de vai e vem. Sempre analisando, tomem cuidado para não comer a decoração. Como a nossa estrutura não está uma estrutura gordinha, não colocamos muito gel, fica super fácil da gente fazer o acabamento. Então, com uma broquinha, essa broquinha é uma broquinha cônica, ela não tem numeração. Eu vou fazer o mesmo movimento circular, movimento ó, de vai e vem. Nunca deixe a broca parada em uma posição só. Então, sempre o movimento de vai e vem, ok? Então, vamos contornar toda a nossa estrutura, sempre observando aonde precisa ser tirado, aonde precisa ser lixado. Então, com a mão bem levinha, vamos fazer esse mesmo movimento até observarmos que a unha está simétrica. Vamos lá, movimentos com a broca deitada, vamos fazer movimentos de vai e vem até a ponta da nossa estrutura. Chegando próximo à área da cutícula, levantamos um pouco mais a broca, ok? Laterais sempre reta, vamos sempre olhando o nosso conjunto da nossa estrutura. Movimentos sempre o mesmo, movimentos vai e vem, mão leve. Chegou perto da área da cutícula, vamos com movimentos circulares com a broca um pouquinho mais inclinada para cima. Vamos utilizar agora a nossa broquinha 718. Essa broquinha, ela nos possibilita chegar um pouco mais próximo à área da cutícula, sem devastar, sem tirar onde não queremos. No caso, tirar o nosso gel, certo? Mesma coisa, movimentos de vai e vem. Vamos arredondar a nossa estrutura próxima à área da cutícula, retirando todo o gel para não ter descolamento. Laterais, vamos reto e arredondando nessa parte da cutícula. Falamos nessa parte onde se tem como se fosse um sorriso. Então, vamos sempre arredondar, certo? Laterais, vamos fazer elas retas e arredondando. Quando chega próximo à área da cutícula, levantamos um pouquinho mais a broca, inclinando ela para cima. Olha só, cantinhos que tem gel temos que tirar, não podemos deixar nada de gel encostado na área da cutícula para não termos descolamento, certo? Agora vamos deixar a nossa estrutura lisinha, com a mesma lixa 180 do lado mais fininho, vamos pegar com o nosso dedo indicador, bem na pontinha da lixa, vamos fazer esse movimento em pé deita, movimento circular. Vamos olhar a nossa estrutura como um todo, o nosso conjunto todo da estrutura. Vamos arredondar um pouco mais essa ponta, para ela ficar com
um caimento mais para cima e não ter aquele caimento para baixo, para ficar uma estrutura mais uniforme, uma estrutura mais elegante e uma estrutura onde a gente vai ter mais estabilidade nessa unha. Então, essa é uma unha estruturada, mesmo sendo fina, né, com pouco gel, é uma unha que ela não vai ter descolamento, ela não vai ter trincas, pois colocamos géis, né, o gel na medida certa, no local certo. Então, o ponto de tensão ele não necessita ser um ponto muito alto. Então, com esse lixamento de vai e vem, circular, com a lixa, né, do lado mais fino, utilizando o nosso dedo indicador, a gente consegue ter uma estabilidade maior na lixa. Então, vamos tirar o nosso pó, vamos passar o nosso higienizador, o PrEP ou o álcool 70, e vamos olhar essa estrutura se precisa ser corrigida, se precisa de mais lixamento. Mas olha só que estrutura bonita. Vamos passar o nosso top coat agora para finalizar a nossa unha. Olha só que unha mais delicada. Essa é uma decoração muito pedida em mesa. O que eu falo em mesa? Que são estruturas que vocês conseguem atender no seu dia a dia. Tá aqui de forma simples, fácil e rápida essa decoração, onde vocês conseguem agregar valores, né, no atendimento de mesa de vocês. Espero que vocês tenham gostado, então venho trazendo sempre novidades para vocês e para você que é iniciante ou avançado, eu também tenho cursos, né, presenciais aqui em Brasília para você se tornar também uma nail design de sucesso. Obrigada, beijos e até a próxima.